comigo e com a Cibele ali. Às vezes a gente está em casa e ele, vocês, que nem ela, a gente vai assistir, vamos assistir um filme. Aí eles escolhem um filme, eles escolhem. Mas a mamãe dorme. Não vou assistir não, nem quero, porque a mamãe dorme. Então já fica a dica, não pode dormir, é importante para eles. Então, se isso ele fala, é que a gente às vezes na correria, que nesses dias, sobre casamento, né? Eu estava sentado, aí a Cibele, o Marcelo, pede para o Marcos ir tomar banho. Aí eu falei, Marcos, vai tomar banho. Aí, falando só assim, vocês acham que ele foi ou não? Foi não. Aí eu fui assistir televisão. Gente, eu também erro, tá bom? A gente está aqui, mas a gente vai contar nossas histórias aqui para vocês falarem assim, nossa, isso também acontece com eles. E a gente está com essa questão de filhos, pais, desde 2012. Então, tem mais de 10 anos que a gente lida, aconselha, conversa. Então, já passamos por diversas situações. Voltando ao banho, e eu falei, ele não foi. Aí eu sentei, fui assistir. Nessa que eu fui assistir, aí a Cibele falou, Marcos, você foi tomar banho? Não. Ela falou, então vai falar com seu pai. Aí eu falei, Marcos, por que você não foi tomar banho? Você tem que tomar banho. Aí ele, tá bom. Aí eu virei. Só que aí ele ficou e foi fazer outras coisas. E geralmente eu não sou assim. Esse dia eu estava realmente bem distraído. Aí a Cibele chegou e eu fiquei com medo essa hora. Ela, Marcelo, o Marcos, ele não foi tomar banho. E quando ele veio falar com você, você nem olhou para ele direito. Entende? Então, a minha comunicação foi ruim. Porque realmente, se você quer que seu filho vá tomar banho, é o que a gente sempre fala, mas esse dia eu me distraí. E isso acontece, vai acontecer. Se não aconteceu ainda, já te falo que vai acontecer. Em algum momento você vai se ocupar, você vai ficar distraído. E isso vai acontecer. Só que se você quer que ele realmente tome banho, é que nem eu falo para a Sibeli, você tem que garantir que ele vai te obedecer. Agora como? Você vai pegar na mãozinha dele, vai levar ele até o banheiro, fala, filho, agora você pode tomar banho. Você não precisa gritar, não precisa brigar, que eu já falo também, isso aí vai acontecer. Em famílias normais isso acontece, tá? De alguém às vezes se exaltar, gritar, falar alguma coisa que não deveria, em famílias normais, né? Porque aqui eu acho que todo mundo é normal também, assim como eu, né? Todo mundo erra e tem seus momentos, né? Então, para garantir que ele faça isso, tem que partir de você. Você quer que ele guarde o brinquedo? É um trato. Filho, guarda o brinquedo e sair, ele não vai. E não é porque ele não é obediente ou ele não te obedece. Porque ele é criança e criança faz coisa de criança. E eles estão sendo treinados, estão sendo educados para que eles possam obedecer. E que essa obediência seja algo genuíno. E não algo, eu vou obedecer porque eu tenho medo do meu pai. Então não tem amor nisso. Não tem amor. E quando não tem um amor em família, é algo que a gente infelizmente já viu coisas muito tristes. Em relacionamento entre filhos e mãe e pai. Coisas que não deveriam ser assim. E eu me emociono e até choro. Porque Deus não nos criou para passar por isso. Só que exige paciência. Tem que exigir, assim, que nem eu falo lá em casa, sangue, suor e lágrimas. Tem que ter. É um relacionamento que vocês vão construir com eles. Boa tarde, meu nome é Cibele, sou casada com o Marcelo. E ele já falou bastante, né, dos nossos filhos. E a gente ainda tem mais 2 cachorros. Que a gente também cuida e adestra, né? Os 2 tem que estar sempre ensinando, os 2 grandes. É um pastor alemão e um golden. Então, eles precisam estar adestrados para a gente dar conta, senão a gente não dá conta. E eu acho que o que o Marcelo falou, né, essa introdução, essa questão do amor, essa questão das crianças, a gente também
nós somos voluntários na nossa igreja com crianças, né, na escala do Kids, que também deve ser aqui, né, poucas pessoas, a gente sempre na escala umas 2 vezes por mês, também servíamos lá na outra igreja as crianças, e eu falo assim bastante que a gente quer conhecer uma família, é só a gente passar um tempo com a criança. Né? As nossas crianças, elas são sinceras, elas falam, elas demonstram se elas estão carentes, se elas recebem da palavra também em casa, se elas vivenciam o que elas vivenciam aqui na igreja também. E muito do amor. Né? O amor, ele é fundamental. É sempre assim? Não. Né? Tem hora que a gente perde a linha, tem hora que a gente fica com raiva, tem hora que a gente quer até desistir, largar a mão, né? Ah, não vou mais falar, não vou mais insistir. Mas é o que o Marcelo falou, e as crianças aqui também estão absorvendo isso, né? Mesmo quando eles parecem que não estão prestando atenção, eles estão prestando atenção. Né? E depois, se você perguntar alguma coisa do que a gente conversou aqui, eles vão falar alguma coisa. Né? E isso é muito importante, assim, a gente aprendeu muito, que é muito bom estar aqui aos domingos, né? Eu vi que os cultos são de domingo, não tem outros dias, né? Mas mais do que as 2, 3 horas que eles ficam aqui, são as horas que eles ficam em casa. E as horas que eles ficam com outras pessoas. Se a gente colocar no papel quantas horas eles ficam na escola, quando a gente trabalha, ficam com outras pessoas, né, que não ensinam da forma com que nós gostaríamos de ensinar, são muitas horas aprendendo, porque criança está assimilando tudo, está aprendendo tudo, está enxergando o mundo da forma com que ela está recebendo a informação. E o tempo que nós temos com eles. Então, esse tempo de qualidade, de estar com eles, tem que ser um tempo precioso, e é um tempo de entrega. Eu falo porque eu parei de trabalhar e falei para o Marcelo, eu preciso ficar com eles. Foi na pandemia, eu estava trabalhando em casa, e aí eu comecei a ver a realidade da minha casa. Porque a gente trabalhava em casa, ele, as crianças estudavam, aí uma estava roendo unha, o outro estava com crise de ansiedade, o outro estava com a garganta infeccionada direto. Aí eu comecei a olhar para a minha casa e falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. E eu senti essa necessidade de ficar em casa. Mas quando a gente também fica em casa, a gente está trabalhando, né? Cozinhando, passando, limpando, levando para a escola, e leva para curso, e faz não sei o quê. E também veio uma reflexão, quando a gente fala assim, eu parei para cuidar das crianças, mas será que a gente não está deixando nas telas, que a gente não está deixando com a avó? Mas a gente está trabalhando em casa, mas será que a gente realmente parou para isso? E isso foi uma reflexão muito profunda para mim também. Então, esse momento que o Marcelo fala, né, de olhar nos olhos, de entender o que eles querem, de fazer um combinado, de ter uma rotina, não é todo momento também, né, porque a gente tem nossas tarefas, e eles também precisam ter as deles. Mas no momento que a gente, por exemplo, veio aqui para brincar, a gente precisa brincar, né, porque a gente veio aqui para ter esse relacionamento com eles. O momento que a gente fala, não, agora a mamãe vai ficar com o papai, agora a mamãe e o papai vai fazer tal coisa, agora é hora de estudar, agora é hora de ir para o curso, né, de ir para o esporte. Isso fez muita diferença, principalmente a gente, né, no Kids também, quando a gente está ministrando, a gente fazer os combinados. A gente vai orar, a gente vai lanchar, depois a gente vai falar da palavra, depois a gente vai brincar. Combinado? Fica muito mais fácil, não é que sempre dá certo. Tem dias que não dá. E em casa também. A gente vai acordar, na mesa a gente vai tomar o café da manhã, não tem celular. Isso não quer dizer que a gente não vai falar que não tem celular. Vai repetir, porque eles estão em formação. Né? Mas todo o nosso combinado, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, que a gente acredita como família que é importante para eles, a gente precisa garantir. E isso vai depender de nós, tempo, sangue, suor, lágrima e muita comunhão com o Senhor. Porque é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos fortalecer. É o Senhor que vai nos dar todas as ferramentas
para a gente levar a palavra, educar da forma que a gente acredita que a gente está ensinando o caminho. Então, compartilhando um pouco desse começo, seria isso, assim, da gente. Não é fácil, né? Mas a gente precisa decidir todos os dias. Né? Eu brinco bastante, falo sério, né? Assim, eles estão aqui hoje, porque vocês estão aqui, mas vai ter um momento que eles vão precisar decidir estar aqui. Eles vão decidir ter um relacionamento com Cristo. E, mas isso vai acontecer daqui 10 anos, 15? Não, isso está acontecendo agora. Todo dia a gente vai evangelizar eles. Todo dia a gente vai falar da palavra, a gente vai plantar. E vocês não vão ver nada agora. Pode ser que vocês não vejam nada. Nenhum brotinho. Pode ser que vocês só vejam um brotinho. Mas para florescer, enraizar, a gente precisa cultivar todos os dias. Porque se não chegar lá na frente, a gente vai falar, nossa, mas quem é essa pessoa que está aqui na minha casa? Quem é esse adolescente? Quem é esse jovem? Né? E eles vão precisar fazer essa decisão também. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que por eles terem caminhado conosco dentro de casa, só caminhado, eles também vão seguir. E não, se a gente não ensinar com o nosso exemplo, se a gente não ensinar com a palavra, se a gente não ensinar com a disciplina, com a ordem, sempre trazendo tudo que a palavra de Deus fala sobre isso, quando chegar lá na frente, vai ser bem mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Amém? Amém. O Jonathan ele pediu para trazer algo que justamente a gente levava bastante em todos os nossos cursos, que a gente ajudou como facilitador, que é a educação de filhos à maneira de Deus. Então, a gente separou aqui alguns tópicos para trazer aqui para vocês. A gente já deu a introdução de muita coisa aqui, que é o dia a dia, é a rotina, é natural. Mas, como a Cibele falou, tudo começa em casa. Em casa é o lar de vocês, não é apenas uma casa, um apartamento, é um lar. E observa, se a sua criança entra no banheiro e ela começa a cantar, dá um glória a Deus, aleluia, porque ela se sente amada. É uma criança que se sente à vontade, ela se sente em paz, ela se sente protegida. Por onde? Pelo casamento que vocês estão construindo. Ou falo até para aqueles que são mãe solo, pai solo, às vezes são criados por responsáveis, avós. Existe um vínculo, existe um relacionamento. E percebe isso. Se a sua criança ela se sente à vontade para cantar, dormir, tranquila, ela se sente amada. E ela não se sente preocupada com as outras coisas que acontecem ao redor, que são responsabilidade nossa. Então, essa primeira base é o casamento. O casamento é o primeiro fundamento da família. É o relacionamento também do vínculo que às vezes tem com a avó, com o avô, com o pai, que a gente sabe que nem toda família tem o pai e a mãe junto. Mas que isso seja a base de tudo, é o casamento, é o relacionamento. E eles precisam ver isso. E vocês, como pais, têm que mostrar isso para eles, que vocês se amam. Porque isso fortalece esse vínculo. Eu e a Cibele, a gente tem bastante isso. E quando eles falam assim, pai, nossa, credo, que nojo, que não sei o quê. Isso é uma forma deles falarem, o meu pai ama a minha mãe. A minha mãe ama o meu pai. Eles falam, que nem a gente falou, do jeito deles. Eles vão falar do jeito deles, que eles sabem. E a gente tem que interpretar isso. A gente tem que ouvir. E é uma coisa que eu falo muito para a Cibele, se o seu filho algum dia chegou para você, ou com uma figurinha, um papel, figurinha da Copa agora, principalmente, né? Um papel, uma caneta, um controle, uma bexiga, seja o que for, para tudo que você está fazendo. Nem que seja por 1 minuto, 2, 3. Porque nesse exato momento parece besta, né? Meu filho veio, mostrou, eu vi, ele foi embora e está tudo certo. Não é. Para um coração de uma criança, ele começou a falar, abriu o coração dele,
falou, pai, mãe ou responsável, eu te convido a entrar no meu mundo. Eu te convido a fazer parte da minha vida. Então já fica um alerta. Se caso o seu filho em algum momento não se abre, não pergunta, talvez seja porque, assim como eu, um dia percebi isso e minha esposa me deu um feedback daqueles que a gente, como eu falei aqui, a gente não gosta de ouvir, mas é a realidade. Eu tive tempo de corrigir. E eu falei, não, eu estou ocupado agora, o pai está no trabalho, não consigo falar. Só que hoje não importa o que aconteça. Se eu estou fazendo algo, eu seguro ele, fica aqui, fica aqui. Eu termino de fazer, eu falo. Então mudou. Porque se ele veio, é importante. Tira um tempo para isso. Para que abriu a janela, a gente fala a janela do coração, eu espero e aconselho que vocês entrem de cabeça. Entrem como se estivesse pulando de um avião, direto para dentro do coração deles. Porque é isso que vai fortalecer o seu casamento e o relacionamento que tem com vocês. Porque eu falo uma coisa, se vocês não derem essa atenção, lá fora tem bastante gente que vai dar atenção para ele. E não é pouca não, tá? São muitas pessoas, muitas mesmo, que vão se intrometer em algo que vocês não gostariam. E aí o trabalho lá na frente é muito maior. A dor de cabeça é muito maior. Mas o Senhor, Ele deu esses filhos maravilhosos. Eu estava aqui com vocês louvando e eu gosto muito de observar, assim, né, as crianças principalmente. E vocês não têm noção, assim, eu vendo, assim, isso para mim é maravilhoso, de você ver uma criança pulando, brincando com o pai. Olha no sorriso dela. Qualquer dia, contemple. Tenta contemplar o sorriso do seu filho. A forma com que ele fala, como ele faz. São coisas que, assim, vão passar. E se você não ter essa sensibilidade, você vai falar, nossa, você lembra aquele dia eu tinha tanta saudade. Passou tão rápido e voa. Nosso filho está com 19, vai fazer 20. Ele hoje já pega nosso carro para passear, para andar. O relacionamento é outro. Ele pede para mim, porque eu confio nele, ele confia em mim. Ele criou essa confiança. Eu falo, onde você vai? Ele vai, eu vou em tal lugar. Eu acredito. Se ele vai ou não, só ele tem a perder. Como as crianças também. E aqui já fica uma dica para as crianças. Sempre fale a verdade para o seu pai e para sua mãe. Porque no final vai ser o mais fácil. Por mais que seja difícil contar a verdade na hora. Mas quantas vezes aconteceu das crianças chegarem? É claro que vocês vão ver o peso, né? Isso daí foi premeditado, ele planejou, foi maldade. Ou não, foi uma criancice. Pode acontecer. E nessa, ó, as crianças elas chegam, e eu já sei, na verdade, quando eu pergunto, o Marcelinho, que é o mais velho, ele já sabe. Ele falou, ó, se o papai perguntar, vocês já estão frito, porque ele já sabe de tudo. E não é assim, vocês também. Meu filho, por que você está fazendo isso, isso e isso? Então, na verdade, a minha pergunta, eu poderia chegar nele, por que você fez isso, isso e isso? Só que aí eu não estou ensinando nada para ele. Eu só estou tendo autoridade como pai e ele tendo medo de falar as coisas para mim. Entende? A construção de um relacionamento. Aí eu falo, você não tem mais nada para falar? Eu vou te dar mais uma chance. Tenho, isso aconteceu, isso, isso. Eu falei, é isso aí. Então, como você teve uma atitude de homem, uma atitude de mulher, você foi responsável, você foi honesta, aconteceria isso, mas pela sua honestidade, hoje você vai só aprender. E parabéns pela sua honestidade. Parabéns pelo que você tem feito e falado. Porque é isso que a gente está construindo. A gente está construindo homens e mulheres de caráter. E vocês não podem vacilar nisso, porque eu posso dizer que vocês são a maior televisão deles. Vocês são o que eles mais assistem.
E não importa o que você faça ou o que você fala. Mesmo que você achar que foi escondido, eles estão observando. E é a mesma coisa aqui. Como a Pauline comentou aqui, né? Se você dança, ergue a mão. Pode ser que no momento alguns tenham mais inibido, assim, né? Tem mais vergonha. Mas no final, eles vão fazer o que você faz. Sempre é assim. É o que eles veem em casa, é o que vocês ensinam, é o que vocês mostram para ele do que eles são. Então, para a gente tomar muito cuidado com autoritarismo, da gente dizer, não, você vai fazer porque eu estou mandando. Na cabecinha dele, falar, ué, o que está acontecendo aqui? Meu pai nem me explica. E aí, quando acontecer de novo, ele não vai te informar, ele só vai fazer. E depois não adianta você falar, você não me falou, como já aconteceu comigo. Esse dia eu estava com a Maria Luísa, de 12 anos, no carro. Eu falei, filho, mas por que a gente queria trazer as suas amigas aqui, ou a célula tal, para fazer uma confraternização tal. O que você acha? Aí ela falou bem assim para mim. Eu não vou falar não, porque você faz pergunta muito difícil, eu não sei responder. Então eu prefiro ficar quieta. Tá bom para você? E aí? Aí eu falei, filha, desculpa. Papai se preocupa, mas eu não queria falar. Que você se sentisse assim. Me perdoa. Então eu já vi que com ela eu vou ter que saber perguntar. E se você faça uma pergunta para que ela não tenha resposta, ou que você não dê a resposta, se eu não conserto isso, eu já teria uma filha de 12 para 13 anos aí, que já está caminhando para a adolescência, que poderiam acontecer várias coisas e ela não fala. Só que esse relacionamento é cuidado. Ela se troca, ela se arruma com a mãe dela. Foi até engraçado, a gente foi no centro lá, de São Paulo, aí ela precisava de um óculos. Aí eu falei, Cibele, vocês que têm estilo, né? Eu tenho estilo do homem, né? Meu óculos é esse aqui, fim. Já era. Então, eu gostei desse, fim. Elas não, ela vai lá, experimenta, põe, coloca, tira. Esse aqui é para sair à noite, esse é para sair de dia, esse é à tarde, esse é para o chá de mulheres, esse aqui é para o... E normal isso. E aí, ela escolhendo lá, aí, ao invés dela falar assim, mãe, o que você achou? Ela falou, deixa eu ver lá o que o meu pai acha. Então, para você ver, opa, oh, glória a Deus, aleluia. Já fiquei lá, aleluia, glória a Deus, dentro da loja. Porque vocês sabem como é difícil construir um relacionamento com o filho de vocês. Principalmente agora, assim, talvez não porque seus filhos têm entre 10 anos, né? 2, 3, 4, até uns 10, 11 anos. Mas conforme mais eles crescem, menos eles falam. E se você não tem esse relacionamento, e é a mesma coisa, eu falei, filha, esse óculos ficou sensacional. Aí ela, ai pai, obrigado. Entende? Você tem que saber. Então, ela gosta de ser elogiada. Ela gosta de ouvir. E ela já me deu um feedback. Eu não vou falar, esse óculos você não pode pagar, esse óculos não sei o quê, não sei o quê. Você gostou? Beleza. Agora vamos lá, né, para a parte prática. Antes de sair, a gente falou, você tem X para gastar, eu tenho X, ela tem Y. Eu falo, tá no seu orçamento? Ela tá. E ainda vou conseguir comprar mais um monte de maquiagem. Aí eu falei, nossa, depois você me passa essas dicas, porque o meu dinheiro já foi, né? Mas você entende? Esse relacionamento é criado. Quando ela abraça você, senta no seu colo, conversa, aproveita isso. Sente o cheiro, sabe? Se possível, chora. Eu choro, porque passa muito rápido, gente. É incrível, é maravilhoso, assim, quando eu entrei, o Rafa, ele veio, ai, Marcelo, beleza? Paz do Senhor, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí a filhinha dele sorriu para mim, meu. Meu, quando uma criança sorri para você, cara, dá glória a Deus, porque as crianças, elas são muito sinceras. Elas têm um coração assim. Eu falo de criança, eu começo a chorar, porque elas são inocentes, elas são incríveis. Elas são maravilhosas.
E às vezes a gente, por falta de conhecimento, por falta de não estudar, ou de não ter um relacionamento, ou até por marcas que, infelizmente, a gente teve no passado. Infelizmente, isso acontece. E a gente acaba tratando nossos filhos de uma forma e perdendo isso. Mas, assim, foi incrível. Para mim, eu já me desmonto. E quando ela sorriu, ela fez assim. Aí eu falei, obrigado, Jesus. Porque isso é maravilhoso. E quando você para contemplar o amor e a bondade dessas crianças, a pureza delas, você vai para outro nível de relacionamento com seus filhos, sabe? E até mesmo o meu mais velho hoje, qual que é o papo com ele? É sobre empresa, sobre negócios, sobre carro e futebol. E a faculdade que ele está estudando. Então, mudou agora. E, só para você ter noção, aconteceu um negócio engraçado em casa. Eu gosto de contar minhas histórias porque vocês riem da minha cara. Eu estava em casa, estava dormindo. Aí eles chegaram do hospital, estava a Cibele, o Marcelinho mais velho e a Maria do meio. Aí os dois combinaram. Ele falou, vamos fazer aquele negócio lá, aquele meme lá com a mamãe, assim, assim, assim. Aquela trend. Primeiro vocês já tem que saber que é trend. Se não souber, vocês já estão atrás, hein? Tem que saber. Aí eles, senta aqui, mãe. Aí sentou, fica em pé. Aí colocou o celular, aí foi, você já deve até saber, vai um do lado e outro do outro. Aí foi lá, um do lado e outro do outro. Aí ela ficou assim. Mas ela não sabia. E gravando tudo. E ela assim, socorro, e agora? Aí ela olhou para o mais velho. O instinto, não sei, mas ela não sabia disso. Não sabia da trend, não sabia da atualização, não sabia da atualidade. Gente, vocês têm que estar ligados. Tem que estar ligado. Numa dessa, eu falei, não é possível, você caiu nessa, Cibele? Ela, eu caí. E aí eles, eu sabia! Aí eu falei, aí eu cheguei nos dois, eu falei, eu não acredito que vocês fizeram isso com a sua mãe. Vocês fizeram isso com a sua mãe, vocês são os dois sem vergonha. Aí eles começaram a rir, levaram numa boa, mas o que eu quero dizer? Eu falei, se vocês fossem fazer isso comigo, eu já estou ligado nesses memes de vocês, eu também sei Six Seven. Six Seven, e eu falo assim, eu faço Six Seven, aura mais ego. Não, é mentira, né? Lógico que eu não faço isso. Mas tem uns que fazem. As crianças mais novas, elas piram nisso. E se você não souber, cara, eles vão te ouvir. Eu falo lá no Kids, às vezes, quando a gente eles já chegam assim, e aí, tio, beleza? Aí eu, e aí, beleza? Eu vou falar, menino, para com isso daí. Ele vai só fazer assim, ó. Esse mundo aqui eu não vou deixar você entrar. Entende? Então, vocês acabaram de cortar um relacionamento. Então, às vezes, se atualiza, senta lá, que eu sei que o filho de vocês tem o celular, tem acesso. É o que a gente fala muito, que eles têm lá o nosso, a gente gerencia, é como se fosse uma empresa, né? Esse negócio de celular das crianças. Gerencia, dá tempo. Não fez sua tarefa? Menos 1 hora. Menos não sei o quê. Mas isso é um combinado nosso, da nossa família. Então, que vocês possam sentar um dia, que nem às vezes você fala assim, Six Seven, a hora mais ego, você vê na cara de uns que fala, ô tio, não passa vergonha não, tio. E é normal. Isso acontece. Mas porque a gente está no meio deles, a gente está inserido. O que eles gostam de assistir? É Sonic, é Galinha Pitadinha, é Três Palavrinhas. É o quê? Se interaja, sabe, brinca, pergunta. Leva a palavra com o meio disso. O que isso relacionado a isso vai trazer ele mais perto de você? Aproveitem o carro, aproveitem o transporte, aproveitem a mesa, principalmente. A mesa não é o momento de vocês falarem, é a mesa de vocês ouvirem. Porque é a hora de vocês descobrirem as coisas na mesa. Quer saber alguma coisa? Dá um pão com manteiga, todinho, quentinho.
Um Danoninho, um Sucrilhos. Ah, mas você quer ouvir mesmo? Compra um Fine. Fine é matador. E eles vão saindo, eles vão falando. Pergunta. É o que eu falo para a Cibele, façam perguntas. Perguntas. Se você já chega com o dedo, já chega acusando, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei que você fez não sei o quê. Meu, eles não vão falar. Não vai, já te falo logo. Se você está usando essa estratégia, eu usei ela durante uns 10 anos, não deu certo. Aí eu tive que mudar. Que é de você sentar, às vezes ouvir, mesmo que ele está errado, mas depois você, à base da Bíblia, da palavra, você instruir e conversar na paz. Que tenha paz onde vocês estiverem conversando. Aí, esse recado aqui agora é para os pais. A gente vê muitos pais que às vezes têm filho que acabou de nascer, ou tem 1, 2 anos, e às vezes acaba, os pais falam, filho, faz isso aqui, filho, faz não sei o quê, cuida do seu irmão, cuida não sei o quê, faz isso para mim. Uma hora ou outra, isso é normal, porque é família, isso acontece. Só que a gente tem que ter a responsabilidade de tomar cuidado, porque às vezes a criança ela fica tão responsável que ela parece o pai da criança. Ela vai parecer o pai da criança. E em determinados momentos ela vai querer chamar atenção, porque ela não tem a atenção sua como pai e ele como filho. Ele é como se fosse mais um membro ali para pegar e educar seu filho. Então, é uma responsabilidade nossa como pais. É lógico que cada um tem suas tarefas, vai ajudar em casa. É extremamente importante que eles ajudem. Mas isso tem que ser... Vocês têm que, assim, sentir. Eu falo, eu olho, eu observo. O Jonathan fica, por que será que você olha tanto? Mas observem, escutem. Quem está à sua volta, o que eles falam, o que eles fazem. Ah, isso daí que você faz não é legal não, hein? Primeiro entende. Não chega já atirando. Porque se você atirar, ele vai pôr um escudo e não é apenas nisso, é em tudo. É em tudo. Não. Então a gente falou sobre família, sobre o fundamento, sobre ouvir, sobre autoritarismo, sobre responsabilidade, de você também não ser muito permissivo. Quando você também deu uma ordem, ou uma instrução que a gente fala, faça e garanta que ele execute, que ele cumpra. Porque se você abrir a exceção uma vez, você vai ser cobrado. Ah, mas aquele dia você deixou eu faltar na escola. Eu faltei na escola aquele dia, então eu posso faltar quantas vezes eu quiser. Mas foi explicado por quê, qual o motivo? Faltou porque a gente foi no médico, aí não ia dar tempo, foi num McDonald's, comeu alguma coisa, voltou para casa, ele ficou brincando, videogame, assistindo, e achou que uma vez por mês poderia fazer isso. E isso acontece. Por quê? Porque você não falou, porque você não explicou, porque você não alinhou. Então tudo tem que ser alinhado antes, tem que conversar. E se você não conversar, eu já te falo, você vai pagar um preço muito alto pela falta de comunicação. E a falta de comunicação, ela é terrível. E agora a gente fala algo... antes disso, né? A gente toma café em casa, aí eu estava lá fazendo café. Isso é história antiga. Sibeli já sabe. Marcelinho tinha uns 8, 10 anos. Aí eu fazendo café lá, vai querer pão na chapa? Aí ele, não quero. Eu falei, tem certeza? Ele, não quero. Falei, tá bom. Aí eu, Maria, quer pão na chapa? Quero. Quer pão na chapa? Quero. Marcelinho, todo mundo vai querer pão na chapa? Não quero. Eu falei, tá bom. Não sei, mas eu tô achando que você vai querer depois. Você não vai querer mesmo? Ele, não quero, pai. Eu já comi. Eu falei, então tá bom. Aí você já sabe, né? Terminei, todo mundo comendo. Ah, pai, eu quero pão na chapa. Aí eu já tinha guardado tudo. Falei, filho, papai perguntou várias vezes se você queria e você falou que não queria. Aí era um conflito que eu e a Cibele tinha. Ah, mas é só um pão, Marcelo.
É só um pão, você vai deixar o menino passar fome. Coitado do menino. Aí eu falo, Sibeli, hoje é só um pão. Lá na frente, se ele não entender como funciona aqui em casa, as regras, a gente educar. Infelizmente, a gente já viu muitas famílias de filhos batendo em pais, filhos desrespeitando com palavras, e pior ainda do que você já imagina. Mas isso é que nem eu falo. Se o seu filho te responde, é porque em algum momento ele achou que isso era possível. E isso eu falo assim com muita autoridade para vocês tomarem extremamente cuidado, porque se em algum momento ele te respondeu, se ele achou que poderia levantar a voz para você, ou se ele te desobedeceu de mentir, em algum momento ele achou que isso era possível. Em algum momento, você como pai, você como mãe, você como responsável, permitiu que isso acontecesse e isso fosse possível. Ou em algum momento, lá em casa, às vezes as crianças, a Maria ela saiu com uma amiga, e aí a amiguinha dela começou a responder a mãe. Aí ela chegou em casa e contando a história. Aí eu, nossa, sério? Eu só fico assim, nossa, sério, só escutando. Nossa, eu não acredito. É mesmo? É mesmo. Nosso pastor fala muito, é mesmo. A gente sai aqui e escuta. Aí eu, e aí, o que você achou de tudo isso? Ela, pai, ela respondeu assim, eu acho que a tia deixa ela falar com ela desse jeito, por isso que ela falou. Porque eu, se fosse eu, não seria nem louca de falar assim, não seria nem doida. Aí eu falei, glória a Deus pela sua obediência, filha. Glória a Deus pelo seu respeito pelos pais. E reforça. Reforça o bom comportamento do seu filho. A gente foi numa reunião do Marcelinho na escola, da Maria também, do Marcos, a gente já fez isso. A gente foi na reunião e eles tiveram um bom comportamento. Só que a gente não combinou nada com eles. Que se você tem um bom comportamento, você vai ganhar uma bicicleta, você vai ganhar um videogame. Não estou falando que isso é errado, tá? Mas esse, naquele momento, não foi combinado. Mas a gente já combinou que se você tirar a nota XY em tal tempo, você vai ganhar um prêmio, vai ganhar, sei lá, um jogo que você gostaria. E foi um combinado e um incentivo. Não é uma barganha nem uma troca, tá? E aí a gente foi na reunião e saiu. Aí a professora falou bem dele, estava obediente, as notas estavam boas, estavam evoluindo. Aí foi ideia da Cibele. Ela falou, ó, Marcelinho, aí já, devido ao seu bom comportamento, a gente vai ali na ReHap. ReHap! Na ReHap. E aí você pode escolher um brinquedo até X, por conta do seu bom comportamento. Então, ele não esperava isso, mas ele foi recompensado pelo bom comportamento que ele teve, pela boa atitude, ou pelo bom estudo, ou qualquer bom que vocês tenham combinado. Então foi algo de surpresa. Não foi algo que faça isso para ganhar aquilo. Porque se você fizer isso muitas vezes, já te falo, você vai criar um filho interesseiro. Vai criar um filho que só vai fazer as coisas, como eu já ouvi, mas se eu obedecer e lavar a louça, o que eu vou ganhar em troca? O que você tem para me dar? Aí eu penso, né? Mas não é uma negociação. E aí você fala, ó, você vai fazer porque na nossa família todos nós nos ajudamos. Então a mamãe tem a tarefa dela, eu tenho a minha, você tem a sua, que é pegar lá o cocô dos cachorros, vai lavar uma louça, vai secar uma louça, arrumar sua cama, seus materiais, vai escovar o dente, tomar banho direito. Não, se tomou banho, crianças entrou no banheiro, deu 2 minutos, 1 minuto. Você já tomou banho? Eu não é possível. Eu venho aqui, deixa eu te cheirar. Eu falei, não, pode voltar. Vai voltar. Volta para o banheiro, vai tomar banho de novo. Então, o que eu quero também dizer é que as crianças, às vezes, elas pensam, elas planejam para fazer algumas coisas que não estão no nosso radar. O Marcelinho, ele fala para os mais novos, né? O Marcos e Maria, eu já passei por isso. Não é assim que funciona. Se você fizer isso, vai acontecer isso.
E assim, às vezes vocês podem até me achar, não é maldoso, como é que fala, autoritário, mas isso tudo tem um fundo. E aí o Marcelinho tomando banho, avisei uma vez, filho, você está demorando no banho, cara. A água está indo pro ralo aqui, eu vejo que você está cantando, você está desenhando no box, você está ali brincando. Você tem que ir mais rápido, você tem que, sei lá, 10 minutos no máximo, você tem que acabar. E ele lá, 15, 20 minutos, e lá, dançando e cantando. Aí eu fui e avisei de novo. Então, tem a advertência, tem o aviso, tem o livramento. Falo, ó, filho, se você continuar de novo no banho, você vai pagar, eu sei que você tem dinheiro, porque você guarda. Você vai pagar metade da conta de água, porque você está usando indevidamente. Então, avisei, adverti e dei o livramento. Vocês entendem? Vocês têm que advertir, têm que falar e têm que dar o livramento para eles. De falar, ó, se você fizer isso, a consequência é essa da sua atitude. E você já deve saber o final da história, o que aconteceu. Tarará, tarará. Desenhou. Aí o filho, papai falou quantas vezes com você? Umas 3, 4 vezes. Falei, então, ó, a conta de água é X, o seu dinheirinho aqui é Y, então no final do mês a gente vai pagar as contas de água. Mas não é você pegar o dinheiro e você paga, porque para ele saiu e ele não viu. Então tem que sair do bolso, tem que fazer e ele tem que ver. Isso não é uma penalidade, tá bom? Isso aqui é você ensinando o seu filho a ser responsável com as coisas da sua casa. E eu falo, filho, não tem problema, às vezes a gente quer relaxar mesmo. E fica. Às vezes eu falo, ó, não atrapalha sua mãe que ela está no banho relaxante dela. E tá tudo certo. Esse tem que ter um tempo. Isso eu falo do banho, mas às vezes é de assistir uma TV, tá jogando videogame, desligou o videogame, deixou a TV ligada. Que responsabilidade. Comeu, lá em casa a gente tem o hábito de quê? Só pega comida que você vai comer. Pode comer quantas vezes você quiser, mas só põe o que você vai comer. Se pôs no prato, nós não vamos jogar comida no lixo. É a nossa casa. Tá? Não estou falando que isso é certo ou errado, tá bom? Cada um tem a sua vivência ali, a sua dinâmica dentro de casa. E aí o que acontece? Ele pega e põe. Ele, pai, eu tô cheio, pai. Eu falei, cara, mas você pôs tudo isso, meu. Olha o tanto que você pôs, tá? Morto de fome, bicho. Eu falei, filho. E aí ele pega e come, não vomita, nem nada. Mas assim, aprendeu a dar valores para as coisas. Pega o prato, coloca na pia. Ajuda o papai, ajuda a mamãe. Porque é muito ruim lavar louça. Não sei se alguém gosta aqui. Eu mesmo não gosto. Ainda mais no frio, se a água é só gelada, que nem lá em casa, rapaz, eu não gosto não. Então vamos ajudar a mamãe, ó, você guarda, você não sei o quê. Ah, o Marcelinho já fez a comida, agora vocês guardam. Ó, a Maria cozinhou, agora vocês guardam. Então, vocês têm que trazer eles para perto, sabe? Tem uma noite, a gente gosta muito de fazer isso, que é a noite lá de casa da cabana. Então eu comprei uns canos de PVC, montei uma cabana mesmo, assim. Dá trabalho, mas assim, presta atenção. Tudo que dá trabalho é algo que eles vão levar para a vida inteira deles. Se não custou nada para você, pode ter certeza que não tem valor. Não vai ter valor nenhum. Então, se deu trabalho, ele vai falar, papai, lembra quando a gente fazia tal coisa? Então, a gente fez a cabana, mas eu não fiz sozinho. Chamei todo mundo, cortei, deixei. Vamos montar, pega isso aqui, pega não sei o quê. Eu sei que a maioria deles me enrola, né? Que aí começa a montar e sai, você vê, tá dando estrelinha, tá na bexiga, tá fazendo outras coisas. Mas é normal. Então traz, e aí a gente põe lá os colchões, fica na frente da TV, a gente faz a sessão de cinema, faz um filme que eles escolhem. Eu falo, ó, hoje você vai poder, ó, 50 para você, 50 para você, 50 para você. Vamos lá no mercado. Teve vezes que a gente já deu 20, 30. Estou falando que é uma regra.
Mas vocês dão o que tiver dentro do orçamento de cada um de vocês. E vocês não têm noção dessas crianças no mercado com R$ 50. A felicidade que eles têm de ir lá comprar um salgadinho. Não, eu vou comprar isso. O Marcos ele já quer ir já no Kinder Ovo de 30. Eu falo, Marcos, você está levando 2 Kinder Ovo por 30, cara? Ele, não, mas aí depois eu compro tal coisa, tal. Eu falei, é o seu dinheiro, faz o orçamento certinho. Aí você vê ele, tá bom, não vou levar não. Só que eu já vi também eles se conversando. Falei, eu levo o Kinder Ovo, mas aí a gente divide, e aí você leva o salgadinho, a pipoca, o refri, não sei o que, a gente divide, fechou? Glória a Deus, Senhor. Porque o intuito, no final, é sempre esse. Que a família esteja unida. Que eles sempre estejam bem juntos. Como já aconteceu deles brigarem. Teve uma vez que o Marcos e a Maria têm diferença de 2 anos. Mas briga. Ia dormir, briga. Briga. Tá vendo? Briga. Aí a Cibele, com muita sabedoria, vem aqui os dois. Pegou uma camisa minha que eu tinha lá. Vai os dois entrar aqui dentro da camisa. Vão ficar aí durante 1h30. Não, socorro. Jesus, me ajuda. E aí sai de lá outras crianças, gente. Vocês pensam que às vezes, quando a gente vai ter uma conversa mais difícil com eles, vocês acham que não dói na gente, não? Acho que às vezes, quando eles vão ser corrigidos no fato da gente corrigir uma rota, ou uma desobediência, ou algo que eles estão fazendo, e isso é consciente. Sabe o que é consciente? Consciente é você pegar, perguntar, filho, por que você fez isso? Eu fiz isso por conta disso e disso. Porque eu estava com ciúmes. Ele vai trazer a natureza dele para vocês. E o momento não é de julgar, é de ouvir. Vocês como pai mais ouvem e depois vocês falam. Primeiro ouve, entende a situação, entende tudo o que está acontecendo. Filho, por que aconteceu isso e isso? Porque eu estava com ciúmes, eu estava com raiva. Porque fizeram isso comigo e eu não sou assim. E por isso eu tive essa atitude. Aí você traz a Bíblia, você traz a palavra, restaura um relacionamento, vocês oram juntos. E como eu dei o exemplo da conta de água, tá brincando, quebrou um vaso, quebrou um abajur. É uma criancice. Estão brincando, jogando bola. Às vezes a gente fala, não é para jogar bola na sala. Eu jogo bola na sala com o Marcos. Eu quase derrubei o espelho. Eu, adulto. Só que eu estava com eles lá. Então a responsabilidade ia ser minha. Só que eu falo, filho, aqui não pode porque tem os quadros da sua mãe, tem esses negócios que não pode. E ele está lá, jogando bola. Se cai e quebra, foi uma criancice. Você vê que ele está brincando. Só que a criancice, ela tem uma consequência. E a consequência, nesse caso, você não precisa corrigir o seu filho fisicamente por conta de uma criancice. Mas ele vai ter a consequência do objeto que foi quebrado, por exemplo. Isso você pode ter certeza que vai doer muito mais do que uma correção de raiva. Quando você chega, não, quero socar, toma aqui. Toma, a havaiana de pau, toma. Não vai. Eu já te falo. Essas situações que são pensadas e forçam eles a pensar, dói muito mais com a correção física. Pode ter certeza. Só que um hábito que vocês têm que ter, que eu falo para a Cibele, eu já chego falando, você perguntou o quê? Qual foi a pergunta? Eu não chego, o que ele fez? Não, qual foi a pergunta? Qual pergunta que vocês vão fazer para os seus filhos de por que ele teve essa atitude? Sempre pergunta. Se eu fosse resumir tudo aqui e falasse de algo, pergunte sempre. Sempre pergunte. Nunca acuse, nunca já chegue já com o pé na porta. Sempre pergunta. Sempre. Filho, por que você teve esse comportamento, essa atitude? O Marcos estava dormindo na sala. O Marcos é de dormir na sala? Não é. Ele faz as atividades dele, ele é responsável, ele faz.
Só que ele estava dormindo na sala. O professor chegou e... Acorda, Marcos! Por que você está dormindo na minha aula? Que não sei o quê. E ele, criança, ele fica em choque. Começou a chorar. Aí, a Cibele nesse dia foi, e ele estava doente. Ele estava com febre e não estava bem. Não poderia ter perguntado? E aí vai a conversa difícil com o professor. Aí ele, não, é porque eu pensei, tudo bem. Mas aí a gente conversa, a gente primeiro entende. E isso que eu estou falando foi a versão do professor, tá? Também. E tem uma história assim que isso eu acho que vocês nunca vão esquecer. Uma vez, no metrô, tinham duas crianças brincando, bagunçando assim, sabe? Imagina criança bagunçando mesmo no metrô. Vocês no metrô, e a criança correndo, pulando, e todo mundo no fone, no celular. E até que um cara, ele chegou e falou assim, ó, pro responsável, né? Você não vai fazer nada? Seus filhos estão incomodando a gente, está muito barulho aqui. Aí o cara vira para ele e fala assim, é que a mãe deles acabou de falecer. E eu não sei como falar isso para eles. Que atitude a gente teria sem saber? Porque para a criança, eles estão brincando. Eles estão vivendo uma vida, mas não sabem como vai ser dali para frente com essa pergunta ou com essa informação. E o pai todo desnorteado. Eu não sei como falar isso para eles. Então, antes da gente sair julgando, da gente sair falando, da gente não entender, já chega perguntando. Vocês conhecem o filho de vocês mais do que ninguém. Sabe por que falou, sabe por que deitou, sabe por que berrou, sabe por que cantou, sabe por que está bravo. Vocês sabem de tudo isso mais do que ninguém. Então, sempre entenda. Fale a língua do seu filho. Como que ele se comunica? Ele gosta de abraçar? Eu acho que aqui talvez todos já tenha falado, ou já ouviu falar da linguagem do amor. Todos conhecem? É algo bem, assim, aí fica até uma sugestão. Tem o livro da linguagem do amor para adultos, para criança e para adolescentes. Todas essas situações que eu comentei aqui da minha vida são coisas que esse livro ele vai te ajudar a entender como a criança se comporta. Tem criança que gosta mais de abraçar, tem criança que gosta mais de beijar, de estar próxima, de estar grudado. A Maria Luísa, nossa filha, não. Ela, não encosta em mim, não encosta. Ela, don't touch me, don't touch me. E está tudo bem. Só que ela gosta o quê? De estar lá com a mãe, com o pai, cozinhando. Ela gosta de ter um tempo de qualidade. Filha, a receita hoje é um parmegiana. Vamos fazer um filé à parmegiana. Pega os bifes, pega não sei o quê. Ela se sente amada dessa forma. O Marcos, que é o mais novo, ele quer que eu sento lá e fico vendo as figurinhas com ele. Vou bater bafo. Vou ter um tempo ali de brincadeira com ele, de jogar um joguinho, videogame, jogar a bola na sala e correr o risco de quebrar o espelho. Esse é o meu tempo de qualidade com ele. O Marcelinho, ele gosta de falar agora sobre essas novas etapas da vida dele. Então, vocês como pais, têm que se adaptar a isso. Porque daqui 20 anos, isso eu falo com muita responsabilidade. Porque daqui 20 anos, hoje vocês têm que ser pais. Não seja amigo, seja pai. Seja um pai que escuta, um pai que ouve, um pai que instrui. Ah, mas meu amigo trai, você pode ter frustrações que você como pai não vai ter esse poder de ter com seu filho. E aí você vai ser um pai de verdade. Porque lá na frente, que é o que está acontecendo com o Marcelinho agora, lá na frente, quando ele tiver 20, 21, 25, 30 anos, ele vai, se isso foi construído, a gente fala, essa ponte foi construída, ele vai falar, ô pai, como ele chegou esse dia, pai, aconteceu uma situação,
assim, assim, assado. Como que eu faço? E eu por dentro, glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque foi construído. Porque se ele não tivesse essa confiança, aí agora tem um relacionamento de pai com filho, só que eu não tenho mais a autoridade de falar, faça isso, faz aquilo, obedece. Agora é responsabilidade dele. Hoje eu sou como se fosse um mentor, fosse algo para instruir ele. Ele, ó, pai, aconteceu isso, isso, isso. O que o senhor acha? Então, mudou. Então, esse relacionamento de amizade, agora sim, agora foi construído. Então, agora a gente tem um relacionamento ali de pai e filho, mas ele sente muito mais aberto pelo que a gente construiu para ele falar para mim. E isso é no dia a dia. É quando eles abrem a janela, é quando vem mostrar um cadarço, vem mostrar uma figurinha, uma flor da rua, como diz a Cibele, um dominó, qualquer coisa. É algo que vocês têm que parar o dia a dia de vocês para que vocês possam receber esse presente do Senhor. Que o Senhor já deu. Ele ama. E não tem coisa melhor. Contempla o filho de vocês. Às vezes para, fica olhando. Eu viajo. Eu sento ali na mesa e eu sei que eles não estão vendo que eu estou olhando eles. E eu só fico observando. Observo o sorriso de cada um. Como eles se comportam. E o tempo para. É incrível. E você sente o amor do Senhor nas nossas vidas, na nossa família. E ter o privilégio de falar, poxa, você está vendo seu filho crescer? Com saúde. Amém? Acredito que era isso que a gente tinha para trazer. É algo simples. É algo para vocês levar para a vida de vocês. E a gente não tem dúvida nenhuma que o Senhor, Ele que conduz todas as coisas. Vão ter momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de choro. Isso é família. Isso aí é família. Quando seu filho não está bem, quando seu cônjuge também não está bem, isso acontece. Pode acontecer. E eu gostaria de trazer aqui, são 2 versículos, para que a gente possa refletir dentro de tudo isso que a gente falou. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando você tem a identidade de filho no Senhor, e você entende, como diz Hebreus 12, o pai corrige aquele filho a quem ele ama. Então, se até o Senhor, agora, se o Senhor te corrige, se o Senhor corrige uma rota que você fez às vezes sem pensar, ou algo que não deu certo, sinta-se agradecido. Porque o Senhor corrige aquele filho a que Ele ama. E é assim nós também, com os nossos filhos. Porque aquele que muito amou, muito foi perdoado. Então que a gente possa ter essa sensibilidade de ver os nossos filhos que eles vão errar. Nós vamos errar como pais também. Nós não vamos acertar sempre. Esses dias a Maria Luísa tinha um compromisso. Colocou na agenda. Ela colocou na agenda. Eu falei, filha, você está muito avançada. Para um mês na frente. Talvez vários meses na frente. E o que aconteceu no dia? Acho que a Cibele foi chamada para um outro compromisso, colocou a agenda no mesmo dia e mesmo horário. Rapaz, conflito. Aí ela, mãe, não acredito, eu avisei tanto. Aí é o que eu falo. O furo, você já tentou fazer um furo numa folha de sulfite e tentar remendar? Você vai conseguir, mas nunca vai ser igual. Nunca.
Você pode fazer o que for necessário, esse furo nunca vai ser igual. E o relacionamento com os nossos filhos vai ser igual. Se você mandou uma palavra, se você falou algo que não deveria, se você agrediu, se você não tratou ele bem, pode ter certeza que vai ter uma marca. E essa marca, com muito amor, com muito carinho, com muita oração, o Senhor restaura. E ele permitir abrir o coração dele para o Senhor, para que isso possa ser curado e não virar um trauma lá na frente. Eu vejo muitos homens, às vezes nos encontros de homens que a gente vai, e muitos homens que às vezes estão travados em sua vida, no casamento, não conseguem ir para frente. Assim, no sentido de travou. E o pastor, ele falou, eu gostaria de chamar esses homens aqui na frente que nunca receberam um eu te amo do seu pai. E me surpreendeu muito, foram muitos homens lá na frente. Então é algo muito forte do que vocês estão construindo para gerações. O filho de vocês pode ser um grande empresário, um presidente, pode cuidar de diversas famílias, um pastor. Nós não sabemos. Mas hoje vocês estão criando homens e mulheres de caráter, que eles não se moldam conforme lá fora. É isso que é o nosso molde. É a nossa Bíblia. É Jesus Cristo. E que vocês tenham firmeza, caráter no Senhor. Porque o momento, o dia mal vai chegar. E que vocês estejam preparados nisso daqui. Naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Filho amado de Deus, era isso. Espero que de alguma forma eu e a Cibele